A Dua Lipa mandou um "te vejo nos tribunais" para Samsung e é óbvio que isso tem a ver com tecnologia. Eu prometi para vocês que eu ia fazer a conexão de cultura pop com o mundo tech neste canal e temos aqui a notícia que a cantora britânica Dua Lipa está processando a Samsung em 15 milhões de dólares. Bom, eu sei que você que caiu de paraquedas e que curte tecnologia, talvez essa pessoa seja uma ilustre desconhecida, mas ela não é. Dua Lipa é uma das artistas mais famosas no momento. Ela, nos últimos anos, ela lançou álbuns incríveis. O Future Nostalgia é espetacular. É uma das cantoras mais influentes hoje do mercado atual fonográfico. E ela decidiu ir para cima da Samsung por conta de algo que muitas empresas estão sendo processadas. Eh, Ainda mais nessa era onde a gente tem muita gente trabalhando no departamento de marketing e pegando qualquer imagem que encontra no Google Imagens. Isso serve para mim também, serve para você que está trabalhando de alguma forma com publicidade, que utiliza as fotos nos seus blogs e nas suas postagens, e eu espero que a foto que eu estou utilizando como capa para esse vídeo seja de uso livre. Eu não quero que a Dua Lipa me processe por isso. Mas basicamente aconteceu o quê? A Samsung decidiu lançar um modelo de sua televisão na Europa, um modelo até básico, deixa eu aqui ver aqui no roteiro, é uma Crystal Ultra HD de 50 polegadas, e eles decidiram colocar como foto de demonstração, aquele lance da imagem meramente ilustrativa, uma foto da Dua Lipa, e não era nem uma foto inteira, vocês vão ver a imagem agora no vídeo. Era uma meia foto onde na parte inferior você tem a interface do teasing da Samsung e na parte superior a cantora aparecendo em meio rosto, como se fosse uma demonstração do funcionamento da TV. A gente sabe que é o lance da imagem meramente ilustrativa. Só que tem um detalhe. A foto que eles pegaram estava protegida por direitos autorais. Ela já fazia parte dos bastidores da Austin City Limits Music Festival de 2024. Tinha o registro da imagem, tinha o código do registro da imagem, ela estava como imagem cedida para este festival, e aí o deu ruim apareceu. E a Dua Lipa está processando a Samsung em 15 milhões de dólares por causa da utilização da imagem não autorizada. A Samsung, por sua vez, na hora de falar sobre o assunto, a Dua Lipa descobriu que o uso não autorizado da imagem aconteceu em junho de 2025. E a partir daquele momento, a equipe jurídica dela tentou entrar em contato com a Samsung para ver se eles poderiam retirar de forma pacífica a imagem da embalagem das unidades da televisão que era comercializada no continente. Só que aí a Samsung decidiu dar aquela tergiversada, que as respostas da empresa foram descritas na documentação judicial, que agora vem a público para o processo, como, abre aspas, e aqui é muito interessante a gente observar como que foi a postura da empresa, condescendentes e indiferentes, fecha aspas. Ou seja, os produtos continuaram a ser vendidos com a embalagem contando com o rosto da cantora. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a Samsung não emitiu nenhuma declaração pública sobre o assunto, mesmo depois de ser contactada por diversos veículos de imprensa que estão abordando isso que está acontecendo, assim como eu estou gravando esse vídeo para falar sobre o tema. Aliás, a assessoria de imprensa da Samsung, vocês têm o espaço aberto para se pronunciar. Dua Lipa, eventualmente, se quiser falar para este canal, para este humilde canal de vídeos também, temos o espaço aberto para Vossa Senhoria. Então, o que eu posso dizer sobre o assunto? Para começo de conversa, artistas como Dua Lipa, Beyoncé, Billie Eilish ou qualquer outro artista pop que você conhece, têm contratos de direitos de imagem muito bem atrelados. Na hora que eu fiz a pesquisa para escrever o artigo lá no targethd.net, aproveito para convidar você a visitar o blog, porque tem todas as informações sobre essa treta e tem um artigo muito bem escrito, mais de 1.300 palavras sobre o assunto. Eu descobri que a Dua Lipa tem contratos de imagem, onde ela cede a imagem dela para marcas de luxo. E aí a lista é
vasta: Puma, Versace, Yves Saint Laurent, Porsche, Chanel e Bulgari. Nada contra a Samsung aqui, tá? Não estou aqui dizendo que Dua Lipa não fecharia um contrato com a Samsung, porque afinal de contas a gente está falando de uma das maiores fabricantes de eletrônicos do mundo. Quem não gostaria de fechar um acordo com a Samsung? Eu mesmo já fiz isso. Há uma década atrás, eu já tive conteúdos patrocinados pela marca sul-coreana, já fiz contrato fechando o direito de imagem, o direito de publicação, tudo direitinho. Só que é o tal negócio. Esse lance de utilização da imagem para aspectos comerciais, para impulsionar a venda de produtos, e a artista em questão não receber um centavo por isso, não é uma novidade, não é um ineditismo. Isso já aconteceu antes em várias e várias e várias oportunidades. Temos histórias diversas no mundo da música, no mundo do cinema. Ué, nem preciso ir muito longe. Para quem conhece mais dos paranauês do cinema, sabe o quanto que o George Lucas ganhou de direitos de comercialização dos personagens de Star Wars para produtos infantis e para brinquedos. E aí você viu Mark Hamill, o Harrison Ford, a a Carrie Fisher, todo mundo indo na justiça para poder requerer os seus direitos de comercialização desses produtos, já que as imagens desses atores estavam nas embalagens dos brinquedos e eles não recebiam um centavo sequer. Aliás, há quem diga que o George Lucas desenvolveu o Star Wars para criar não só a fórmula do blockbuster, mas também o blockbuster que vai se vendendo ao longo das décadas através do licenciamento de produtos ou para produtos, mesmo quando na época não existia esse lance de contrato de licenciamento. Então a gente sabe que ao longo da história isso é muito mais comum do que pode acontecer. Porém, os contratos foram modificados, eles estão muito mais restritos, eles estão atrelados a cláusulas muito mais rígidas, e os artistas hoje têm muito mais controle criativo e entenderam que tem controle da própria imagem. Eles sabem disso, eles sabem que não é apenas a voz deles, não é apenas a composição, não é apenas a gravação. A utilização da imagem, até mesmo da própria personalidade em função de conceito visual, performance visual, de produção e todos os aspectos técnicos e conceituais deles, artistas, que viraram um grande negócio e que tentam capitalizar em todo o entorno de sua produção e de sua criação. As empresas sabem disso. E as empresas abusaram durante muito tempo desses artistas. Não chame seu artista preferido de mercenário. No caso da Dua Lipa, ela trabalhou demais para poder alcançar contratos com marcas que são marcas de luxo. A Samsung, sim, deveria ter o mínimo de cuidado para utilizar a imagem desse artista, mas seguindo as regras de sempre. Fechando aquele contrato bacana, fechando aquele acordo, aquela parceria, né, de licenciamento de imagem, porque não pode, né? Aliás, só para fechar o vídeo bem, tá? Não sei se vocês estão sabendo, mas no ano passado, no Todo Mundo no Rio, quando veio a Lady Gaga, lembra? Vocês perceberam que a Prefeitura do Rio de Janeiro promoveu o show sem mencionar o nome Lady Gaga e sem estampar a imagem da Lady Gaga em praticamente nenhum local? A única foto que tinha da Lady Gaga numa determinada área do Rio de Janeiro foi excluída dias depois, quando descobriram que estavam utilizando a imagem dela sem ter os direitos de imagem. Sim, porque quando a cantora norte-americana veio para cá, ela tinha contrato com vários aspectos da promoção do show, mas a prefeitura do Rio de Janeiro decidiu não pagar pelos direitos de imagem dela. E aí eles divulgaram o show, é até engraçado, teve um produtor de conteúdo que falou isso. Eles divulgaram o show do Ela Vem Aí. Ela quem? Vamos todos para o Rio ver ela. Ela quem? A mamãe chegou. Que mamãe? Então, olha, eu tenho pena do cara do marketing da Samsung que achou que seria uma boa ideia ir lá no Get Imagens ou em qualquer banco de imagem. E detalhe, muito provavelmente essa imagem estava num banco de imagens pago. Ou, sei lá, procurou no Google Imagens e encontrou a foto da Dua Lipa ali dando sopa,
que achou que seria uma brilhante ideia colocar a imagem da moça ali atrelada ao produto. Era uma brilhante ideia para vender televisão, mas não tão boa assim para violar os direitos de imagem da cantora. Quando isso for para os tribunais, eu volto aqui para dar o veredito, para atualizar vocês sobre o tema, mas se por um acaso você vê uma caixa de produto da Samsung só com a televisão e sem a imagem de nenhum artista, agradeça a Dua Lipa, porque ela foi passada para trás e ela merece ter os direitos de imagem dela devidamente ressarcidos. A brincadeira vai custar o emprego de alguém na Samsung e 15 milhões de dólares para os cofres da empresa. O que, convenhamos, é dinheiro de cafezinho.